Jerusalém, cerca de 950 anos antes de Cristo. O rei mais sábio que já existiu acumula algo que desafia toda lógica: 1000 mulheres vivendo sob o mesmo teto, 700 princesas de sangue real e 300 concubinas. Não são números exagerados de lenda. Estão registrados no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, com precisão perturbadora. E por trás dessa contagem fria existe uma realidade que poucos param para considerar. Como era de fato a vida cotidiana dessas mulheres dentro dos muros do palácio mais opulento do mundo antigo. Se você também crê em Jesus Cristo e gosta de documentários bíblicos como esse, assista até o final, se inscreva agora no canal e comente amém. Pensa no cenário por um momento. Uma jovem princesa moabita de 15 anos é informada pelo pai que partirá em 3 dias. Seu destino é Jerusalém. Seu futuro marido é um homem que ela jamais viu, que fala uma língua que ela não domina, que adora um Deus que ela não conhece. A viagem dura semanas. Ela atravessa desertos escoltados por soldados estrangeiros, dormindo em tendas improvisadas, comendo alimentos que seu estômago estranha. Quando finalmente avista as muralhas da Cidade Santa, não sente alívio. Sente terror, porque sabe que entrará por aqueles portões e provavelmente nunca mais sairá. O Harém de Salomão não era um lugar, era uma cidade dentro da cidade. Escavações arqueológicas nas proximidades do Monte do Templo revelaram fundações de estruturas residenciais que ocupavam área equivalente a 4 campos de futebol. Os registros de 1 Reis, capítulo 7, descrevem que Salomão levou 13 anos construindo seu próprio palácio, contra apenas 7 anos para erguer o templo do Senhor. Essa diferença não é acidental. O complexo palaciano precisava acomodar não apenas o rei e sua corte administrativa, mas também esse contingente absurdo de mulheres com todas as suas necessidades específicas. Considera a logística básica. 1000 mulheres precisam de aposentos individuais ou compartilhados. Precisam de áreas para banho, para alimentação, para recreação. Precisam de servas pessoais para auxiliar em tarefas cotidianas. Estudiosos estimam que para cada esposa ou concubina havia pelo menos 3 a 5 funcionárias dedicadas exclusivamente ao seu serviço. Isso significa que o harém empregava entre 3.000 e 5.000 pessoas apenas em serviços domésticos. Cozinheiras preparando refeições específicas para cada nacionalidade. Lavadeiras cuidando de roupas finas importadas de dezenas de países. Costureiras confeccionando vestimentas adequadas para cada ocasião. Médicas especializadas em saúde feminina. Parteiras prontas para atender nascimentos a qualquer momento. Músicas para entreter nos longos dias de espera. Guardas eunucos vigiando cada entrada e saída. Uma população equivalente a uma vila inteira existindo exclusivamente para manter aquele sistema funcionando. E funcionava com hierarquia implacável. No topo estava a rainha-mãe. Batseba, mãe de Salomão, ocupou essa posição até sua morte. O texto de 1 Reis, capítulo 2, mostra o próprio Salomão se levantando para recebê-la e colocando um trono à sua direita. Ela tinha poder real, podia interceder em julgamentos, podia influenciar decisões políticas, podia proteger ou destruir carreiras dentro do palácio com uma única palavra. Abaixo dela vinha a primeira esposa, provavelmente a filha do faraó egípcio, mencionada em 1 Reis capítulo 3. Salomão construiu para ela uma casa separada, indicando status especial acima de todas as outras. Depois vinham as demais esposas de sangue real, ordenadas conforme a importância política de seus reinos de origem. Uma princesa egípcia valia mais que uma princesa edomita. Uma filha de rei fenício tinha mais prestígio que uma filha de chefe tribal menor. E só então, bem abaixo na escala, as 300 concubinas. A diferença entre esposa e concubina não era apenas semântica, era abismal. Uma esposa tinha direitos legais reconhecidos por todos. Seus filhos podiam herdar propriedades e títulos. Ela podia possuir bens em seu próprio nome. Podia receber visitas de familiares vindos de sua terra natal.
Tinha aposentos próprios decorados segundo seus gostos. Recebia provisão garantida pelo tesouro real, mesmo após a morte do marido. Uma concubina não tinha absolutamente nada disso. Era propriedade. Pertencia ao rei, como pertenciam seus cavalos ou suas joias. Seus filhos eram reconhecidos como descendentes reais, mas sem direito automático a qualquer herança. Ela podia ser transferida para outro homem como presente diplomático. Podia ser doada a um filho do rei quando este se casasse. Ou podia simplesmente ser esquecida, em algum canto remoto do complexo palaciano, sem que ninguém questionasse seu paradeiro. 300 mulheres vivendo nessa condição precária. Observa o que isso significava na prática do dia a dia. Uma jovem capturada em guerra ou comprada de família empobrecida entrava no harém sem qualquer garantia sobre seu futuro. Se agradasse ao rei na primeira noite, poderia começar a ascender na hierarquia interna. Se engravidasse de filho homem, sua situação melhorava drasticamente e ela ganhava proteção especial. Mas se passasse despercebida nas primeiras semanas, o que acontecia com a esmagadora maioria, sua existência se transformava em limbo interminável, alimentada 3 vezes ao dia com comida de qualidade, vestida com roupas adequadas à sua posição, protegida por muros altos e guardas armados, mas completamente invisível para o único homem cuja atenção determinava todo o seu destino. Anos se transformando em décadas dentro dos mesmos muros, vendo o mesmo jardim interno pela janela, conversando com as mesmas mulheres nos mesmos pátios, esperando um chamado que estatisticamente tinha chance mínima de acontecer. Faz as contas com cuidado. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém. Se ele tivesse relações com uma mulher diferente a cada noite, sem repetir absolutamente nenhuma, levaria 2 anos e 8 meses para passar por todas as 1000. Isso assumindo saúde perfeita durante todo o período, assumindo disposição constante, sem nenhuma interrupção, assumindo que ele não tivesse nenhuma preferência pessoal por determinadas mulheres. A realidade era obviamente muito diferente. O rei tinha suas favoritas. O Cântico dos Cânticos, atribuído tradicionalmente a Salomão, fala de uma amada específica, com detalhes íntimos que sugerem relacionamento profundo e contínuo ao longo de muito tempo. Isso significa algo devastador para as outras, enquanto algumas poucas mulheres recebiam atenção frequente e afetuosa. Centenas provavelmente passavam anos inteiros sem sequer ver o rosto do homem que era tecnicamente seu marido. Jovens que entraram no harém aos 15 anos chegavam aos 30 sem nunca terem sido chamadas aos aposentos reais. Mulheres que engravidaram uma única vez passavam o resto da vida criando esse filho sozinhas, sem qualquer envolvimento paterno. Outras envelheceram virgens dentro do casamento mais famoso da antiguidade. Solidão absoluta em meio à multidão. E essa solidão sufocante vinha acompanhada de outro peso ainda maior: o desenraizamento espiritual completo. 1 Reis, capítulo 11, verso 1, lista especificamente as origens étnicas dessas mulheres: Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias, Etéias. Cada uma dessas nações possuía seus próprios deuses ancestrais. Quemós era a divindade principal dos Moabitas. Moloque recebia a adoração fervorosa dos Amonitas. Astarte dominava os cultos sidônios. Quando essas mulheres cruzavam os portões de Jerusalém, não deixavam apenas suas famílias para trás, deixavam seus santuários onde haviam crescido, seus rituais que marcavam cada estação do ano, suas formas aprendidas desde a infância de se conectar com o mundo espiritual. Imagina o vazio que isso produzia. Uma princesa amonita cresceu frequentando os templos de Moloque em sua cidade natal. Aprendeu desde menina que sua prosperidade pessoal dependia de rituais específicos realizados em datas certas do calendário lunar. Memorizou orações em língua ancestral que sua avó lhe ensinou. Participou de festivais religiosos onde toda a sua comunidade se reunia em celebração. De repente, ela está em Jerusalém, onde seu Deus é oficialmente considerado abominação. Ela não pode praticar sua fé abertamente sem arriscar punição severa.
Não pode ensinar seus costumes sagrados aos filhos que eventualmente vier a ter. Precisa participar das festas israelitas como se fossem suas. Precisa assistir aos sacrifícios no templo de Yahvé com expressão de reverência. Precisa fingir devoção convincente a uma divindade que não é a sua e que ela mal compreende. Algumas genuinamente se convertiam ao longo dos anos. A história de Ruth, a Moabita, registrada nas Escrituras, prova que isso era perfeitamente possível. Mas Ruth escolheu livremente. Ruth amava profundamente sua sogra Noemi e declarou por vontade própria que o Deus de Israel seria seu Deus. As esposas de Salomão não tiveram esse luxo de escolha. Foram entregues por tratados diplomáticos selados entre seu rei sábio e os monarcas vizinhos, moedas de troca em negociações políticas, onde suas preferências religiosas jamais foram consultadas. E aqui está o detalhe crucial que muda toda a interpretação dessa história. Salomão sabia exatamente o que estava fazendo. Conhecia as consequências possíveis. Deuteronômio, capítulo 17, a lei mosaica específica sobre a conduta dos reis, proíbe explicitamente que o monarca israelita multiplique esposas para si, para que seu coração não se desvie do Senhor. Essa não era uma sugestão opcional, não era um conselho entre muitos, era mandamento direto de Deus, transmitido através de Moisés, séculos antes de Salomão nascer. E Salomão conhecia a Torá profundamente. Salomão tinha recebido sabedoria sobrenatural diretamente do Senhor em sonho memorável. Salomão era filho de Davi, o homem descrito como segundo o coração de Deus. E mesmo assim, deliberadamente, conscientemente, desafiando o mandamento que conhecia de cor, acumulou 1000 mulheres estrangeiras. A motivação parecia racional no início do processo. Casamentos diplomáticos eram a forma padrão de selar alianças no mundo antigo. Funcionava assim em todo o Oriente Médio. Casar com a filha de um rei vizinho significava paz garantida entre os dois reinos. Significava rotas comerciais abertas e lucrativas para ambos os lados. Significava cooperação militar automática em caso de ameaça externa. Cada nova esposa de sangue real era um tratado ambulante, uma garantia viva de que dois povos não entrariam em guerra enquanto ela respirasse. Nessa lógica aparentemente sábia, 700 esposas de sangue real representavam 700 alianças simultâneas, uma rede de paz diplomática cobrindo praticamente todo o Oriente Médio conhecido, e funcionou espetacularmente durante décadas. Durante os 40 anos completos de reinado de Salomão, Israel não enfrentou nenhuma guerra significativa com nações vizinhas. O texto de 1 Reis, capítulo 4, descreve que Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Prosperidade material sem precedentes na história israelita, paz absoluta nas fronteiras, comércio florescente com terras distantes. E o custo real dessa conquista foi transferido silenciosamente para aquelas 1000 mulheres confinadas nos corredores dourados do harém. Mas a conta espiritual eventualmente chegou, e chegou com juros devastadores. 1 Reis, capítulo 11, versos 4 e 5, registra o veredito divino com clareza brutal que não permite interpretações alternativas. Quando Salomão já estava velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E seu coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora o coração de Davi seu pai. Salomão seguiu Astarte, deusa dos Sidônios. Seguiu Milcom, a abominação dos Amonitas. Construiu altares para Quemós no monte que está defronte de Jerusalém. Fez o mesmo para Moloque, abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras que queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses nos altares que ele construiu. Nota a geografia específica mencionada no texto. O monte defronte de Jerusalém é o Monte das Oliveiras. Aquele mesmo local sagrado onde, 900 anos depois, Jesus Cristo passaria suas últimas noites, orando
antes da crucificação, onde Jesus choraria olhando para a cidade amada. Salomão profanou aquele solo, construindo santuários pagãos que permaneceriam ali por séculos. E a razão apresentada nas Escrituras para esse desvio catastrófico não é ambição política, não é curiosidade teológica, não é rebelião consciente contra Yahweh. É simplesmente que ele amava suas mulheres e queria agradá-las. A tragédia completa se revela nessa frase aparentemente romântica. Aquelas mulheres desenraizadas de suas terras, solitárias em meio a centenas de companheiras, privadas de praticar a fé que conheciam desde o berço, eventualmente encontraram uma forma de recuperar algo do que haviam perdido. Convenceram o rei mais sábio da terra, aquele que podia negar qualquer pedido de qualquer pessoa, a construir templos onde pudessem finalmente adorar os deuses que suas mães lhes ensinaram a reverenciar. Não fizeram isso por maldade calculada contra Israel. Não havia conspiração estrangeira articulada. Fizeram por desespero espiritual acumulado ao longo de anos, por saudade insuportável dos rituais que conheciam desde a infância, por necessidade humana básica de conexão com algo maior que si mesmas. E Salomão, que deveria ter sido o guardião inabalável da fé de Israel, cedeu por aquilo que chamava de amor. Amor distorcido, possessivo, egoísta, que nunca deveria ter existido naquela escala absurda. Porque pensa bem, se Salomão genuinamente amasse aquelas mulheres como pessoas, não teria acumulado tantas que se tornavam estatisticamente impossíveis de conhecer. Não teria criado um sistema institucional onde a maioria viveria em esquecimento permanente até a morte. Não teria arrancado centenas delas de suas terras natais para depositar em um harém superlotado, onde competiriam ferozmente por migalhas de atenção real. O que Salomão realmente amava era a ideia abstrata de possuí-las, o prestígio internacional que tantas alianças proporcionavam, o poder político que aquela rede diplomática garantia, a sensação inebriante de ter acumulado mais mulheres do que qualquer outro rei da história jamais conseguiu. Eclesiastes capítulo 2 sugere fortemente que o próprio Salomão eventualmente reconheceu esse vazio. O autor do livro, tradicionalmente identificado como o rei nos últimos anos de sua vida, lista metodicamente tudo o que acumulou durante décadas: casas magníficas, vinhas produtivas, jardins exuberantes, servos numerosos, prata em quantidade absurda, ouro além da conta, cantores e cantoras para entretenimento e delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres em abundância. E então declara com amargura que tudo era vaidade e aflição de espírito. Nada havia de proveitoso debaixo do sol. O homem mais rico e mais sábio de sua era olhou para trás no fim da vida e viu apenas vazio. Mas dimensiona também o que aconteceu com aquelas 1000 mulheres quando Salomão finalmente morreu. O protocolo rígido do mundo antigo era absolutamente implacável nesse aspecto. Concubinas e esposas de rei morto não podiam jamais ser tocadas por outro homem, pois isso equivaleria simbolicamente a reivindicar o trono para si. Segundo Samuel capítulo 16, registra que Absalão, ao tentar usurpar o reino de Davi, publicamente tomou as concubinas de seu pai como demonstração de poder. Aquele ato selou a guerra civil. Por causa desse precedente, viúvas reais ficavam permanentemente proibidas de novos relacionamentos. Algumas das mulheres de Salomão com filhos adultos influentes podiam ir viver sob proteção deles em casas separadas. Outras com conexões políticas ainda relevantes talvez conseguissem retornar às suas terras de origem como embaixadoras viúvas. Mas a grande maioria ficou presa em um limbo existencial ainda pior do que antes. Viúvas oficiais de um rei sem nunca terem sido verdadeiramente esposas dele, sustentadas pelo tesouro real por obrigação legal, mas sem qualquer função no palácio, sem propósito que justificasse seus dias, sem esperança de recomeço ou de liberdade. Mulheres de 40, 50, 60 anos, esperando apenas a morte natural em corredores que já não visitavam reis. E quando Roboão,
filho de Salomão, com uma princesa amonita chamada Naamá, assumiu o trono. O reino construído por Davi e expandido por Salomão imediatamente começou a ruir. 10 tribos do norte se rebelaram sob liderança de Jeroboão e formaram o reino separado de Israel. Apenas Judá e a pequena Benjamim permaneceram leais à casa de Davi em Jerusalém. A explicação divina para essa catástrofe nacional aparece claramente em 1 Reis, capítulo 11, verso 11. Por causa da idolatria de Salomão, por ter abandonado a aliança e seguido outros deuses, o Senhor rasgaria o reino de sua descendência e o entregaria a um servo. E quem plantou a semente original desse pecado nacional? As mulheres estrangeiras, diz o texto sagrado. Mas essa resposta superficial esconde a verdade mais profunda. Quem trouxe essas mulheres para Jerusalém em primeiro lugar? Quem as acumulou por vaidade e prestígio, violando o mandamento explícito? Quem criou as condições espirituais para que a catástrofe se tornasse inevitável? Quem tinha o poder e a responsabilidade de dizer não a cada novo casamento diplomático proposto? A responsabilidade final sempre foi exclusivamente de Salomão. Existe um padrão perturbador aqui que ecoa, através de toda a Escritura Sagrada, desde o princípio. Quando Adão pecou comendo o fruto, proibido no Jardim do Éden, sua primeira reação foi tentar transferir culpa para Eva. A mulher que me deste por companheira, ela me ofereceu da árvore e eu comi. Quando Salomão se desviou para a idolatria no fim da vida, o texto parece seguir padrão semelhante ao mencionar as mulheres como causa. Mas em ambos os casos, quando examinamos com cuidado, Deus responsabiliza diretamente o homem que deveria ter exercido liderança espiritual. Adão estava presente e em silêncio quando a serpente conversou com Eva. Poderia ter intervindo a qualquer momento. Salomão conhecia perfeitamente a lei divina e escolheu conscientemente ignorá-la, por conveniência política. As mulheres do harém foram instrumentos visíveis de uma queda espiritual que já estava em andamento no coração do rei muito antes de qualquer altar pagão ser construído em Jerusalém. Considera agora as crianças nascidas e criadas dentro desse ambiente palaciano. O texto de 2 Crônicas, capítulo 11, verso 21, menciona que Roboão, filho de Salomão, seguiu padrão semelhante ao do pai. Teve 18 esposas oficiais e 60 concubinas, gerando 28 filhos homens e 60 filhas mulheres. Se esse padrão proporcional se aplicasse a Salomão com suas 1000 mulheres, ele pode facilmente ter gerado várias centenas de descendentes diretos durante os 40 anos de reinado. Todos esses filhos e filhas competindo ferozmente por reconhecimento paterno. Todos sabendo desde cedo que apenas um único herdeiro receberia o trono. A grande maioria crescendo sem jamais desenvolver relacionamento significativo e pessoal com o pai distante que governava um império. Que tipo de pessoa adulta se forma dentro desse contexto familiar disfuncional? A resposta trágica aparece claramente no próprio Roboão. Quando finalmente assumiu o trono após a morte de Salomão, os anciãos representantes das tribos de Israel vieram respeitosamente pedir alívio dos impostos pesados e do trabalho forçado que Salomão havia imposto para financiar seus projetos monumentais. Roboão pediu 3 dias para considerar o pedido. Consultou primeiro os velhos conselheiros experientes que haviam servido seu pai, e eles recomendaram sabedoria e moderação. Se hoje te fizeres servo deste povo e os servires, eles serão teus servos para sempre. Depois, Roboão consultou os jovens arrogantes com quem havia crescido nos corredores do palácio, filhos de outras esposas e concubinas como ele. Esses recomendaram demonstração de força e dureza ainda maior que a do pai. Roboão escolheu os jovens. Disse ao povo reunido em assembleia solene: Meu pai vos castigou com açoites comuns, porém eu vos castigarei com escorpiões. Meu pai vos impôs jugo pesado, mas eu aumentarei ainda mais esse jugo sobre vós. Resultado imediato: revolta generalizada das 10 tribos do norte e divisão permanente do reino,
que jamais seria reunificado. O harém de 1000 mulheres não destruiu apenas a vida espiritual de Salomão. Destruiu também a capacidade de seus filhos governarem com sabedoria e justiça. O sistema produziu herdeiros incapazes de empatia, porque nunca experimentaram atenção paterna genuína. Produziu líderes arrogantes, porque cresceram cercados de luxo, sem limites morais. Produziu homens que confundiam força com violência, porque nunca viram modelo diferente de masculinidade. Mas existe fio de redenção tecido mesmo através dessa história tão sombria. Mateus capítulo 1 abre o Novo Testamento traçando cuidadosamente a genealogia completa de Jesus Cristo. E essa lista inclui nomes surpreendentes que qualquer escriba judeu orgulhoso teria preferido omitir. Tamar aparece ali, a mulher que se disfarçou de prostituta para obter justiça do sogro Judá. Raabe é mencionada, a meretriz profissional de Jericó, que escondeu os espias israelitas. Rute está presente, a moabita estrangeira de povo amaldiçoado, que se tornou bisavó do rei Davi. Batseba aparece identificada apenas como aquela que foi mulher de Urias, lembrando eternamente o adultério e assassinato cometidos por Davi. E Salomão está nessa linhagem também. O Messias prometido descende diretamente do rei que acumulou 1000 mulheres e se desviou para adorar ídolos abomináveis. Deus não abandonou a linhagem davídica por causa dos pecados de Salomão. Continuou pacientemente trabalhando através das gerações imperfeitas. Usou as falhas humanas como parte do plano redentor maior. E quando Jesus finalmente nasceu em Belém, aquela mesma pequena cidade de onde Davi saíra para pastorear ovelhas antes de ser ungido rei, algo se completou de forma misteriosa e perfeita. Considera o contraste absoluto entre esses dois descendentes da mesma linhagem. Salomão construiu um templo fisicamente magnífico para o Deus de Israel e depois construiu templos igualmente elaborados para ídolos pagãos. Jesus declarou que destruiria o templo e em 3 dias o levantaria novamente, referindo-se profeticamente ao seu próprio corpo ressurreto. Salomão acumulou 1000 mulheres e seu coração se dividiu entre elas até perder o centro. Jesus permaneceu solteiro durante toda a sua vida terrena, dedicando absolutamente todo o seu amor à humanidade que veio salvar. Salomão sentou-se em trono de marfim revestido de ouro puro, o mais grandioso assento real já construído. Jesus sentou em jumento emprestado entrando em Jerusalém 1 semana antes de morrer. Salomão morreu cercado de riquezas incalculáveis, honrado por nações distantes, mas espiritualmente perdido e amargurado. Jesus morreu pregado em madeira romana, despido de qualquer posse material, mas em comunhão perfeita e inabalável com o Pai Celestial. A verdadeira sabedoria que o mundo buscava nunca esteve realmente nos provérbios eloquentes de Salomão. Estava esperando silenciosamente, séculos depois, para nascer em manjedoura de animais. Hoje, absolutamente nada resta fisicamente do harém de Salomão. Nenhuma estrutura identificável, nenhuma inscrição com nomes, nenhum artefato catalogado em museu. As 1000 mulheres desapareceram completamente da memória histórica, sem deixar rostos individuais ou histórias pessoais. Sabemos apenas que existiram, porque o texto sagrado as contou com precisão numérica. 700 esposas de sangue real, 300 concubinas de status inferior, 1000 almas humanas que viveram, sofreram, envelheceram e morreram confinadas dentro de muros que também já não existem mais. Mas os templos que Salomão construiu para Moloque, os altares de Quemós erguidos no Monte das Oliveiras, os santuários de Astarte espalhados pelos montes de Jerusalém, esses permaneceram de pé por séculos inteiros depois da morte do rei, contaminando espiritualmente Israel geração após geração, exigindo reformas violentas de reis posteriores. Josias finalmente demoliu esses lugares altos e profanou seus altares quase 400 anos depois de Salomão tê-los construído. A marca física do pecado durou muito mais que qualquer memória das mulheres que involuntariamente o provocaram. E talvez essa seja a reflexão final
mais perturbadora de toda essa narrativa. Quando a Bíblia fala das 1000 mulheres de Salomão, não está apenas registrando curiosidade histórica sobre costumes antigos, está revelando um padrão espiritual que se repete obstinadamente em toda a cultura humana, em toda a época da história, em todo o coração que respira. A tendência universal de acumular mais do que realmente precisamos, de confundir quantidade impressionante com satisfação genuína, de usar outras pessoas como instrumentos do nosso prestígio pessoal, de justificar excessos óbvios com lógica aparentemente racional, enquanto ignoramos mandamentos claros que conhecemos de cor. Salomão literalmente tinha tudo que qualquer ser humano poderia desejar, e no fim descobriu que esse tudo era absolutamente nada. As 1000 mulheres anônimas pagaram o preço concreto de uma lição que o homem mais sábio da terra demorou a vida inteira para finalmente aprender. E mesmo assim, nas palavras finais de Eclesiastes, a conclusão não menciona arrependimento específico pelo sofrimento que causou a elas. Apenas a recomendação genérica e impessoal de temer a Deus e guardar seus mandamentos. O sofrimento feminino, que sustentou silenciosamente 40 anos de paz política, desaparece nas entrelinhas do texto, invisível e ignorado até o fim. Mas Deus viu cada uma delas. Deus sempre vê os invisíveis que a história oficial esquece, os marginalizados que os poderosos descartam, os usados e abandonados que ninguém defende. E quando finalmente enviou seu Filho único ao mundo, escolheu deliberadamente incluir na genealogia oficial mulheres que a sociedade religiosa da época desprezava abertamente, prova permanente de que nenhuma história humana é pequena demais para importar-nos plano eterno de redenção. As 1000 mulheres de Salomão não têm nomes registrados em nenhum documento que sobreviveu, mas cada uma delas, absolutamente, teve um nome pronunciado por lábios que a amavam. Cada uma foi conhecida individualmente pelo Deus Criador antes mesmo de nascer. E cada uma, de alguma forma misteriosa que a teologia humana não consegue explicar completamente, participou da longa história que eventualmente levaria à redenção de toda a humanidade perdida, não como protagonistas conscientes do drama, mas como fios coloridos em uma tapeçaria imensa que apenas o tecelão divino consegue contemplar por completo, do início ao fim. Essa é a terrível e estranhamente esperançosa verdade sobre a vida das 1000 mulheres de Salomão. Foram esquecidas pelos homens que escreveram a história. Foram eternamente lembradas pelo Deus que